Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim gravar pra vocês a tag do primeiro livro. Essa tag é criação do Vitor, do canal Geek Freak, então vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, a tag original lá embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês darem uma conferida, tá bom? E vamos às perguntas. Talvez eu dê uma roubadinha em algumas, porque foi bem difícil encontrar os livros para essas categorias. Mas vamos lá. São 10 perguntinhas e eu vou responder com os livros. Pergunta número 1. O primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. E essa eu acho que foi a mais difícil de responder, porque eu leio há muito tempo. Eu sempre li muito, eu sempre fui muito influenciada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, a ler muita coisa. A minha mãe me ensinou a ler em casa. Então é muito difícil lembrar o livro que me introduziu à leitura, porque até onde eu sei, eu leio desde sempre, mas aí eu escolhi mostrar para vocês os livros que eu lia muito na minha infância, coisas que eu encontrei por aqui. Que são esses livrinhos aqui, Agenda de Carol, que é aqueles livrinhos que parecem um diário, e aí é cheio de desenhinho e tal. Tem esse daqui, Plano B, Missão Namoro, na verdade, que era um livro que eu gostava muito, porque uma das protagonistas se chamava Camila. Então era muito divertido. E aí os livros da Thalita Rebouças, né, gente? Thalita Rebouças foi muito importante na minha formação de leitora. Eu tenho aqui 2 livros dela, então, para mostrar. Eu tenho Traição entre Amigas e eu tenho Fala Sério Professor, que daí também tinha Fala Sério Pai, Fala Sério Mãe, que virou filme, né, recentemente. Enfim, eu gostava muito desse livro, ele tá até descolando, ele tá bem velhinho, porque eu lia muito e eu emprestava para todas as minhas amigas. Ai, olha que dó. E era um dos livros que eu gostava bastante na minha infância. Além disso, também eu não podia deixar de fora os gibis, né, gente? Quem não lia a Turma da Mônica? Eu não tenho mais gibizinho da Turma da Mônica, infelizmente. Mas aí eu trouxe esse aqui para ilustrar, que é um livrinho de tiras clássicas da Turma da Mônica. Eu tenho também alguns livros da Gráfica MSP, que eu tô fazendo a coleção, tô tentando completar, mas até hoje ainda, né, Mônica é muito importante para mim. Maurício de Souza também foi muito importante na minha formação como leitora. Segunda pergunta, um livro que te apresentou um gênero novo. E aí agora eu vou falar de um livro que eu não tenho ele físico aqui, porque quando eu li ele da biblioteca e eu quero muito comprar ele, que é o Anjo Pornográfico do Rui Castro, que é um livro de biografia. Foi o primeiro livro que me introduziu para o gênero da biografia, que é um dos meus gêneros favoritos de ler hoje em dia. E é a biografia do Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo, jornalista, cronista que eu gosto bastante. Seu primeiro livro favorito. E olha só, eu também não tenho um aqui para mostrar para vocês, que o livro que eu queria ilustrar aqui é A Escolha de Sofia. Eu vou deixar a capa dele aqui. E eu lembro muito quando eu li esse livro, foi um livro que mexeu muito comigo, foi um livro um pouco difícil de ler, porque ele é pesado, ele é triste, ele vai contar a história da Sofia, que ela foi para os campos de concentração, se eu não me engano ela foi para Auschwitz mesmo, e ela vai para Auschwitz e aí ela passa por cada uma, só que o livro ele vai se passar depois de Auschwitz, então tudo o que aconteceu, como que isso influenciou no psicológico dessa mulher? E é um livro extremamente bom. Foi um dos meus livros favoritos da vida, com certeza. Quarta pergunta. Primeiro livro que te fez chorar. E essa é uma categoria muito boa, porque eu choro com tudo. Eu choro com filme, eu choro com jornal, eu choro com desenho, novela. Qualquer coisa que eu colocar pra assistir, eu tô chorando. Eu choro muito. Mas eu lembro muito do primeiro livro que me fez chorar, que foi A Menina que Roubava Livros. Eu lembro exatamente o momento que eu chorei nesse livro, que foi quando um certo personagem morre. Eu não vou contar quem é, mas quem já leu sabe, provavelmente sabe do que eu tô falando. Esse livro foi muito importante na minha vida, principalmente porque eu tava muito acostumada a ler infanto-juvenil, logo quando eu tinha ali meus 11 anos, e aí eu peguei esse livro pra ler e foi assim, uma ruptura.
Foi algo que muito diferente do que eu estava acostumada. Então, logicamente, eu acho que foi um livro que tinha uma carga emocional muito maior da que eu estava acostumada. Mas eu lembro muito de chorar lendo esse livro. Eu lembro de estar sentada no sofá do meu antigo apartamento e me deliciando com essa leitura. Eu lembro que eu demorei para ler esse livro, mas eu curti cada momento da leitura. E eu não vejo a hora de reler, porque eu acho que ler esse livro depois de tantos anos, né? Não sei, uns 12 anos depois, acho que vai ser muito interessante. Quem sabe logo logo eu não pegue para ler novamente A Menina que Roubava Livros. Quinta pergunta. O primeiro livro que você detestou? Meu Deus, essa pergunta também foi muito difícil, porque geralmente os livros que eu não gosto, eu desfaço, eu dou para alguém, eu troco em sebo, mas eu não me apego muito aos livros que eu não gosto, eu simplesmente passo para frente. Então eu fiquei pensando, meu Deus, qual que foi o primeiro livro que eu detestei? E foi muito difícil pensar, daí eu fui na minha estante, fiquei olhando, e aí eu encontrei esse aqui, que foi um livro que eu não gostei, que foi Cidade de Papel, do John Green. Esse é um autor que eu não tenho a menor vontade de ler mais nada dele. Ele escreveu A Culpa das Estrelas, né, que fez maior sucesso, já assistiu o filme, é bonitinho e tal. Mas assim, a questão não é nem a história, sabe? Porque eu já vi algumas pessoas falando que esse livro é um dos mais fracos dele, tudo, que tem livros melhores, mas eu não gostei da escrita do autor, eu achei fraco. Eu achei ele... eu não gostei, achei ruim. Desculpa pra quem gosta, eu sei que muita gente gosta do John Green, mas definitivamente esse livro eu detestei. Eu também nem sei por que ele ainda tá na minha estante, provavelmente já vou separar ele pra doar. Mas enfim, não gostei. Sexta pergunta, O Primeiro Calhamaço. E esse é um livro também que eu lembro muito de ler, que foi... As Crônicas de Nárnia, o volume único. Eu não tenho o volume único, que eu li emprestado do meu primo, mas eu tenho o volume separado. Esse aqui é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro. Aí eu trouxe só pra ilustrar. Eu acho que As Crônicas de Nárnia, o volume único, ele deve ter mais ou menos umas 800 páginas, se eu não me engano. E eu lembro muito bem de ler esse livro. Eu lembro que eu terminei de ler ele na praia. Eu tava louca pra ler e aí eu não queria largar o livro. Eu tava lendo ele na areia. E foi uma série que eu gostei muito de ler. Eu quero muito completar a coleção nesses livros aqui. Esse aqui ainda na época, eu ganhei na época da minha infância também, ó, ele já tá bem velhinho, mas eu tenho muito carinho por esse livro, eu não me desfaço. E eu tô procurando pra completar essa coleção nos volumes separados mesmo. E é engraçado que quando eu terminei de ler, eu nem acreditei, porque eu acho que quando você não tá acostumado a ler livros grandes e você pega um livro muito grande, você imagina que você não vai conseguir terminar aquele livro. Aquilo lá vai demorar a vida. Eu acho que muita gente que não tem costume de ler livros tão longos, tem esse medinho de calhamaço, porque você sempre acha que você não vai conseguir terminar, e aí quando você termina é uma vitória. Então eu lembro como foi gostoso ler As Crônicas de Nárnia. Sétima pergunta, o primeiro livro fora da sua zona de conforto. E esse também foi um livro que foi muito diferente do que eu estava acostumada a ler. Eu tinha ali os meus 10, 11 anos, e eu encontrei esse livro na biblioteca do meu avô, que ele tem uma biblioteca muito grande. E peguei pra ler, sabe? Ele parecia ser um divertido, tal. Foi muito diferente do que eu imaginava, que eu não sabia nada a respeito. E depois eu fui descobrir que era um livro de filosofia, mas ainda assim eu gostei muito da leitura. E foi O Mundo de Sofia, do Justin Garden. E esse é um livro muito incrível, gente. Todo mundo tem que ler esse livro na vida. É sério. E quem já leu esse livro sabe como ele é importante e profundo para a história da filosofia. Eu fico imaginando, né? Eu tinha uns 11 anos quando eu li esse livro. Eu provavelmente não entendi um terço dele. Eu não reli ainda. Eu espero muito reler ele logo, porque eu acho que vai ser uma experiência muito diferente da que eu tive há anos atrás. Fica aí a dica, de qualquer forma, do Mundo de Sofia. Oitava pergunta, a primeira série sem ser Harry Potter. Harry Potter foi uma série que eu fui ler só mais pra frente, já adolescente. Não foi uma série que eu li tão novinha, não. Eu fiquei pensando, e tinha duas séries que eu lia muito
na minha infância, ali, pré-adolescência, e eu não consegui saber qual foi a primeira que eu li. Eu sei que eu li mais ou menos tudo na mesma época. Que foi, então, eu tenho o Diário da Princesa, da Meg Cabot. Eu nem tenho todos os livros aqui, porque quando eu lia junto com uma amiga minha, e a gente meio que uma comprava um, a outra comprava o dois. Acabou que eu tenho uma coleção toda faltando. Mas tudo bem, eu ainda vou completar essa coleção, porque é uma coleção que eu tenho muito carinho. E eu gostava muito do filme também, com a Anne Hathaway. E a outra série, gente, essa daqui, arrisco dizer que talvez eu gostava mais que o Diário da Princesa. Eu amava essa série, que é poderosa, o Diário da Garota que Tinha o Mundo na Mão, do Sergio Klein. E são 5 livros. Eu acho que tem 6, não sei. Mas eu li os 5. E, gente, esses livros aqui foram tão gostosos. Eu lembro de ler eles como se fosse hoje. Eu lembro que eu emprestava para as minhas amigas e a gente ia trocando, sabe? Uma tava lendo um, a outra tava no 2, a outra tava no 3. E era uma história que eu gostava muito, que é a história de uma menina que tudo que ela escreve com a mão esquerda se realiza. E, nossa, como eu gostava desses livros. Nossa, eu nem lembrava que eles eram assim. Deu uma nostalgia aqui. Foram as 2 primeiras séries que eu li na minha infância. Aí o Harry Potter mesmo eu fui ler bem mais pra frente. 9ª pergunta. O livro que você pensou que jamais gostaria por ser um gênero que você não tinha costume e amou. A Casa do Penhasco, da Agatha Christie. Esse é um livro que quando eu ganhei, eu achei ele... Eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu não sabia do que se tratava. Quem comprou pra mim foi minha mãe. Essa aqui é uma ediçãozinha de banca, eu acho que provavelmente ela comprou na banca. Ela lia muito a Agatha Christie quando criança, quando adolescente, ela gostava muito. E aí eu acho que ela viu e comprou pra mim. E eu fiquei, mas será? Será? Eu achei que era primeiro um livro de terror, não sabia muito bem do que se tratava. Mas aí eu li. E aí o que acontece quando a gente lê a Agatha Christie? A gente se apaixona. E ela virou uma das minhas escritoras favoritas. Mistério policial virou um dos meus gêneros favoritos. É uma das coisas que eu mais leio. E não tem nem o que falar. Maravilhoso, eu amo. Hercule Poirot, muito meu amor. Foi um livro que eu achava que eu não ia gostar, mas quando eu li, me apaixonei. E eu guardo essa ediçãozinha aqui até hoje, por mais que ela seja bem simplesinha, sabe? Mas tenho muito amor por ela. 10ª pergunta. O primeiro guilty pleasure. Pra quem não sabe o que é guilty pleasure, deixa eu só explicar. Guilty pleasure é aquele prazer que você tem vergonha. Então é aquele livro que você gosta, mas você tem vergonha de dizer que gosta. E é muito difícil isso, porque eu não tenho muita vergonha dos livros que eu li, não. Eu já li muita coisa. E eu acho que toda leitura é válida, sabe? A gente não tem que ter vergonha dos livros que a gente lê. A gente tem que ter orgulho de ler alguma coisa, né? É melhor ler do que não ler nada. Eu fiquei pensando, talvez 50 Tons de Cinza, que foi uma trilogia que eu li, mas não foi uma trilogia que eu gostei, então não sei se seria um guilty pleasure, né? Talvez um guilt, mas não um pleasure. Resolvi escolher um autor específico, que é o Dan Brown, que eu sei que o Dan Brown é muito criticado por ser aquele autor que faz aquela formulinha, que os livros dele são todos iguais e muita gente não gosta. Mas eu trouxe aqui um livro do Dan Brown. Na verdade, esse aqui é o livro que eu menos gostei dele, que é o Código da Vinci. Eu já li quase todos, eu acho que eu não li o Símbolo Perdido e não li o novo, saiu um tempo atrás, acho que é a Origem, esse eu não li também. Mas eu já li o Inferno, eu já li o Código da Vinci, eu já li Anjos e Demônios, eu já li Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, inclusive Fortaleza Digital é o meu preferido. Mas enfim, eu gostava muito de ler Dan Brown, era uma leitura gostosa de ler pra mim, assim, pra passar tempo. Lia super rápido. Quando você tá com vontade de ler alguma coisa assim, só pra passar o tempo mesmo. Dan Brown é uma boa leitura. Mas enfim, né? Resolvi colocar ele nessa categoria porque eu sei que muita gente fala mal do Dan Brown. Então talvez pra alguém aí pode ser ali uma vergonhinha gostar de Dan Brown, mas tá aqui, né? Só pra colocar nessa categoria que foi bem difícil de pensar. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui, responde as perguntinhas, conta pra mim quais são os seus primeiros livros. Vou gostar muito de saber. Um beijo e até o próximo vídeo.